Bom dia, meus coisas lindos! E o assunto do vídeo de hoje é bem polêmico, mas eu preciso trazer para vocês, principalmente para quem me acompanha há mais tempo e sabe da luta que eu tenho com a balança em relação ao meu gatinho obeso. Isso mesmo, vamos falar da obesidade felina, que são aqueles gatinhos fofíssimos, redondíssimos e que você olha assim e fala: ai, mas tá tão lindo. Tá lindo mesmo, eu também acho. A gente sabe que em contrapartida a essa fofurice que a gente vai ver lá, né? Expansão de fofurice, a gente pode ter num futuro, principalmente com o avanço da idade, os nossos gatinhos com problemas de coração, problemas de diabetes e até mesmo problema renal, porque a gente sabe que tudo isso influi. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês? Aquilo que eu venho fazendo há anos, quem me acompanha mais tempo sabe que eu tô numa média de uns 5, 6 anos ou até mais, gente, lutando contra a balança em relação ao Chanel. O Chanel já chegou a pesar 10 quilos, tá? E o veterinário começou a conversar comigo. E o primeiro passo para a gente tentar mudar o quadro é justamente mudar a ração. Isso vai acontecer com você também. O médico vai te sugerir que você comece a usar rações medicamentosas, rações que são focadas na obesidade felina ou até mesmo na saciedade da fome. Então, quando o gatinho ele não está num grau de obesidade muito alto, é quase sempre uma regra que os veterinários te coloquem para usar uma ração que faça com que ele se sinta satisfeito. Não é necessariamente uma ração que ele vai emagrecer. Umas rações que normalmente elas têm até o nome saciedade na ração. Ela ajuda para que o gato coma menos, mas deixa ele satisfeito do mesmo jeito. E aí, é como quando a gente tá de dieta. Muitas vezes o médico fala, o nutricionista, o nutrólogo vai falar pra gente: come isso porque isso vai te fazer ter saciedade, né? Chia, tem tantos outros, tem sempre fibras, né? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer também com o teu gato. Só que aí, gente, o que é que acontece? Na grande maioria dos rótulos das rações, isso é uma coisa que eu vou falar porque eu vivi, a ração vai falar pra você: comece dando X gramas de acordo com o peso do seu gato. Na segunda semana você diminui, na terceira e assim por diante. Então, existem dois tipos de ração. A ração que vai deixar o seu animal satisfeito e aquela ração que vai tentar ir na causa, né, da obesidade e tentar reduzir aquela obesidade. Mas sempre o princípio é o mesmo. Começa com X gramas, de acordo com o peso inicial do animal, e vai reduzindo. Gente, isso comigo não funcionou, tá? Isso comigo foi um terror na minha vida. Foi uma coisa assim, de enlouquecer, porque o meu gato tava comendo uma ração para se sentir saciado, ele ia lá, comia essa ração, mas na quantidade que era indicado, mas ele nunca estava satisfeito. E o descontentamento dele era tal que ele começava a quebrar as coisas aqui em casa. Ele subia nos móveis, primeiro ele pedia comida. Eu não sei o gatinho de vocês, mas o meu, quando ele tá com fome, ele vai lá na frente do pratinho dele e começa a empurrar o pratinho com a cabecinha miando. Então eu sei que naquele momento ele quer ou a ração ou o úmido, né, que é o sachê. Só que normalmente ele sempre vai querer o úmido, lógico. O desespero dele era tanto que nesse período ele não pedia somente o sachê. Que quando ele pede o sachê, a gente sabe que é uma necessidade porque é mais gostoso. É como uma criança que pede um lanchinho, né? Um chocolatinho, um biscoitinho recheado. E você vai lá e dá de maneira gradual. Eu faço isso, tá? Eu tento dar sempre o sachê, não todos os dias, mas assim, um dia sim, dia não, em quantidades menores. O importante é que ele coma úmido até para se hidratar. Muito embora eu não tenha esse problema aqui em casa, graças a Deus meus gatos bebem muita água, mas eu tenho várias fontes de água espalhadas e isso é assunto para outro vídeo. Mas continuando o nosso raciocínio, então o que era que acontecia? Ele ficava desesperado, gente, ele estava com muita fome, então ele pedia, eu não dava, ele subia nos móveis e começava a derrubar tudo que tinha nos móveis. Sabe aqueles biscuits, aqueles enfeites que a gente traz de viagem, uma vela aromática, né, para perfumar o ambiente? Ele simplesmente quebrava tudo, porque ele estava com fome. Então, ele me mostrava que estava com fome, me pedia comida, eu entendia o que ele estava pedindo, mas eu não satisfazia ele, como normalmente eu sempre fiz, porque ele me pedia comida, eu falava, tá aqui, né? Sempre tinha lá uma comidinha dele. As rações que eu sempre usei aqui em casa sempre foram rações de qualidade, rações premium. Mas mesmo assim, ele começou a engordar de uma maneira bem absurda, como eu já falei, chegando a pesar 10 quilos. E aí, quando eu vi que essa estratégia que o veterinário tinha me dito de diminuir, de seguir o rótulo da ração, quando eu vi que aquela estratégia não funcionava, eu falei, essa ração é boa,
Essa ração também vai reduzir a questão de tártaro, porque é uma marca muito boa, muito conhecida, mas o que essa ração tá falando comigo não funciona. Eu acho que não funciona com quase ninguém, porque eu vi meus seguidores falando isso também. Então, qual foi o meu posicionamento frente a esse problema? Eu descobri que meu gato tinha esse problema, eu precisava resolver o problema, a ração era boa, a ração era palatável, porque ele comia, não era por uma questão de fome, ele comia mesmo. E aí eu falei, eu vou começar a seguir o meu intuito de mãe de gato. E aí, seguindo o meu intuito, eu falei, eu vou demorar muito mais, eu posso demorar anos fazendo isso, mas o meu gato não vai sofrer. Eu não admito que ele sofra com fome, principalmente com fome. Então, eu vou continuar dando essa ração, porque é uma ração boa, de qualidade, mas eu não vou seguir o que estão falando. Eu vou ver quantos gramas ele come e ele está satisfeito. E ali eu vou tirar. Daqui a uma semana eu tiro somente 2 gramas. Na outra eu vou tirar 3 e ver se ele aguenta. Se ele não aguentar, eu volto para tirar 2. E aí eu fiz da cabecinha aqui, ó, da doida aqui, que valeu muito a pena. Gente, eu demorei muito para fazer o meu gato perder peso, muito. Mas todo ano era uma questão de, ok, esse ano ele manteve. O ano passado ele estava aqui com 10 quilos. Esse ano ele tá com 9. Ia de novo? Esse ano ele continuou com 9. Então, gente, minha estratégia foi basicamente essa. Eu tirei muito pouco, tá? Hoje em dia ele continua comendo uma grande quantidade, porque o ideal, de acordo com a ração, seria que ele comesse uns 50 gramas, uma coisa assim. Ele come às vezes 70, às vezes 75, dependendo do período. Eu posso até dar 80. Ultimamente ele come sempre entre 70 e 75 gramas. Mas foi uma coisa muito tranquila. E eu nunca tirei o sachê. Algumas vezes eu dava o sachê light, que existe aqui, eu acho que também existe aí no Brasil. Outras vezes eu dava o sachê normal, eu simplesmente diminuía a quantidade do sachê. Em vez de eu pegar, eu compro o sachê em latinha, e eu já mostrei várias vezes isso para vocês aqui nos stories. Em vez de eu pegar o sachê e dar 80 gramas de sachê só para ele, eu divido aquele sachê em 2 porções e dou para ele e para Polly. Então eles comem 40 gramas. Para você que vai realmente se dedicar a essa causa de emagrecimento do seu gato, lembre, as rações medicamentosas não custam barato, são rações caras, mas eu acho que se você estabelece um propósito, você consegue fazer com que o seu objetivo seja atingido, que no caso é com que o seu gato perca peso. Recentemente, quando eu estava já com esse vídeo, eu faço uma listinha do que eu quero gravar, e recentemente, quando eu estava já com esse vídeo lá, né, entre as minhas opções do que eu gravaria naquele dia, eu vi a marca que inclusive eu uso, com uma pessoa de referência no assunto, falando sobre a ração, uma das rações que eu uso, e falando que é simples fazer com que o seu gato perca peso e mostrando que basta seguir. Gente, não é assim. E eu tô falando por experiência própria e tô falando também por outros seguidores que começaram a fazer a dieta no mesmo período que eu, mas no meio do caminho deixaram pra lá porque não estavam vendo resultado, estavam vendo o bolso pesando, mas sem resultado. Então, assim, gente, eu não vou citar nome de ração nenhuma, tá? Eu não vou citar marca, mas vocês já devem ter uma ideia das marcas que eu tô falando, até porque quem me segue já deve ter visto as marcas que eu uso, seja de ração, seja de sachê, né? Sachê eu tenho um preferido, um sachê que eu amo, que eu uso sempre ele. Agora eu tô conhecendo outros que são muito bons também, porque eu sempre prefiro sachê que realmente tenha aquilo que ele fala. O sachê falou pra você que ele tem peixe, então eu quero que tenha o peixe lá dentro. Eu nunca compro muito aqueles processados. E eu acho que isso também ajudou, porque eu sempre costumo comprar ele em água natural e não naquela gelatina. Não sei por que eu acho que a gelatina engorda. Maluquice da minha cabeça pode ser, porque certamente aquela gelatina é sem nada. Mas eu prefiro, inclusive meus gatos também preferem, eu percebo que eles comem com mais vontade quando o sachê é feito em água natural. E quando não dá para comprar sachê, gente, compra um frango e cozinha na tua casa só com água. E bom, gente, se você quer dar qualidade de vida ao teu gato ao longo da existência dele, eu aconselho para vocês a não desistir. Eu conversava muito com meus seguidores que vinham falar comigo, que estavam desistindo, como era que estava o meu progresso. E eu sempre fui muito sincera. Eu falei, olha, eu também estou usando essa ração. Outros me falavam de outras rações. Eu dizia, comigo também não está funcionando como deveria. Eu estou indo a passos lentos, mas eu acho que a passos lentos eu vou chegar a um resultado. É melhor do que nunca chegar. E hoje eu vejo que meu gato tá muito melhor. Ele, entendeu? Gente, ele tá
eu percebo que primeiro ele começou a pular muito mais, né? Eu tava até dando suplemento para ele, para as articulações, com ômega, com tudo mais, né? Por conta da idade mesmo, que é uma coisa que eu faço. Mas ele, além desses suplementos, ele hoje pula mais porque ele tá mais leve. Outra coisa, a limpeza dele. Ele teve períodos que ele não conseguia limpar o bumbumzinho lá. Então eu tinha que pegar, comprar lencinhos umedecidos para bebê, limpar lá um bumbumzinho. O conselho é esse: não desistam, o processo é longo. Se aquilo que fala na bula, digamos assim, da ração não tá funcionando para você, mas você quer continuar, faz o que eu tô te dizendo, diminui um pouquinho, tá? Se o gato enjoar da ração que ele estava acostumado, continua dando sachê, porque sachê faz muito bem. Se você não pode estar comprando muito sachê, compra um franguinho, cozinha sem água, desfia, o mesmo para carne, o mesmo para algum peixe, principalmente aqueles peixes brancos, né, que são peixes menos gordurosos, compra e faz. O importante é que você saiba que fazendo isso, você está garantindo que o seu gato vai ter uma qualidade de vida no decorrer dos anos. Meu gato hoje está com 13 anos e ele é muito mais ativo. Eu tenho um gato que ficou muito mais ativo quando perdeu peso. Ele brinca, ele corre, ele pula, ele tá... Sabe aquela coisa assim? Ele não para, ele até tá dormindo menos. Eu acho que ele tá se sentindo mais leve e tá querendo brincar, entendeu? Então, assim, eu sempre tenho que ter um brinquedo, eu sempre tenho que ter uma bolinha, eu sempre tenho que parar para brincar com ele, porque ele tá muito mais ativo, ele tá se limpando melhor e dá para ver que é como se ele tivesse mais feliz mesmo, porque ele tá brincando demais pela casa. E ele perdeu o pezinho dele. Ele tá no peso ideal? Não. Mas eu também não tô nem pensando nisso. Eu tô pensando no quanto eu vejo que ele tá feliz agora. No quanto eu vejo que ele tá bem. Vou levar ao médico, como sempre. Ele faz exames, ele não tá apresentando nada de estranho, mas eu sempre controlo. Mas assim, ele tá bem. E é isso. Era esse o meu objetivo. Era que ele chegasse à idade de idoso, estando bem. E ele tá melhor do que quando ele era simplesmente adulto, que ele tava lá obeso. Então, assim, eu tenho aquele carinha idoso, né? Aquele gatinho idoso que tá no pique lá do garotão, brincando. E isso me deixa super feliz. E isso, pra mim, é uma forma de... o meu esforço valeu a pena, porque eu tô aqui há muitos anos tentando fazer com que isso acontecesse. Isso aconteceu de um ano para cá, mais ou menos. Só que eu queria ter certeza que esse peso seria mantido para poder vir conversar com vocês. E também porque eu tava ainda mudando as coisas aqui no Instagram. Mas é isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês consigam. Quando vocês tiverem dúvida, gente, continuem me escrevendo. Tem muita gente que me escreve para conversar sobre isso. Eu sempre conversei muito com todo mundo. Eu sempre falava, ó... Isso que está escrito aí atrás da ração é promessa de vendedor. Se você quer que isso aconteça, faz acontecer do teu modo. Faz acontecer da maneira que você acha justa, da maneira que é mais tranquila para o teu animal. Faz o teu gato ser feliz perdendo peso. Bom, gente, e o assunto era esse. Se vocês tiverem dúvidas que de repente vocês me escrevam e eu veja que realmente eu não abordei o assunto, eu posso voltar com mais coisas pra gente conversar sobre isso. Mas, conselho, tá? Persistam e vocês vão ver que vai valer a pena. O seu gatinho vai chegar à idade idosa tendo um comportamento de um gato feliz, de um gato saudável e fazendo com que você continue vendo aquele bebezinho traquino que você pegou lá quando ele tinha meses e que continuou ao longo dos 10, 12, 13, 14 anos fazendo as traquinagens dele, como faz o meu, tá bom? Então, qualquer dúvida eu tô aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau!